Tudo começou a 2 de setembro de 1976, em Cabo Verde, na ilha de Santiago, Santa Catarina, Achada Galego. Ali, então, nasceu mais um rapaz na família Semedo, Gil Moreira Semedo, depois mais conhecido por Gilito. Até aos 11 anos, Gilito, com o irmão Quido, cresceu educado pelos avós paternos Nhu César e Mana Pala. Com 11 anos, em 1987, Gilito viajou para Portugal, reencontrando os pais imigrantes, Jorge e Lídia. Em Lisboa, fez os estudos e começou a interessar-se pela dança. Gilito é uma pessoa divertida, não conhece desde pequenote, sempre que eu pude, ele está sempre junto com os seus amigos. Nas festas da escola ou nas festas locais, Gilito estava sempre presente e pronto para qualquer tipo de dança, principalmente quando a música era a do seu ídolo Michael Jackson. Ele já tinha aquele dom para a música, dançava muito, animava, tudo que era festa, se tinha música, ele era o animador. Em 1995, com 19 anos, decide ir viver para a Holanda, juntando-se aos primos Gil e Vado, já muito conhecidos no mundo da música cabo-verdiana. Na altura, estava na moda a dança passada e Gilito era um bom executante dessa dança na cidade de Roterdão. Mas também começou a interessar-se pelo piano, por composições e com a ajuda de Gil e de Vado aprendeu alguns acordes e nunca mais parou. Cíntia foi a primeira composição e mais tarde o primeiro sucesso. Aos 20 anos, em 1996, regressa a Lisboa e participa em vários concursos de canto, como por exemplo As Vedetas do IF, organizado por Gabi Fernandes, do grupo Irmãos Verdades. 10 anos depois da partida para Portugal, Gilito regressa à terra natal, Cabo Verde, a convite do pai, como empresário, para gerir a empresa familiar Hiperpneus Limitada, na cidade da Praia. Mas sem nunca perder de vista a música. Em 1999, com 23 anos apenas, gravou o primeiro álbum, Que é o Tempo, gravação iniciada em Cabo Verde e concluída na Holanda. Com Joy Delgado, nasceu a produção do primeiro grande sucesso, Cíntia. 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 Minha mãe, Gilito, nós como irmão não queria, ao fim e ao cabo, agarrar num outro, porque, pronto, como eu sabia, e na nossa história disse, na própria álbum de que escrevo, não queria na Chara Galego, neto de Nhu César, famoso Nhu César, nós pais, ao fim e ao cabo, emigrou cedo para Portugal, minha pai, depois nós mãe bem a seguir, e minha cola foi sempre unha, o carne, e então quer dizer que, como irmão, é um irmão que qualquer alguém deseja ter, porque é um irmão super querido, tinha braço direito, tinha braço esquerdo. A mensagem do outro tema, Larga, incentivando os jovens contra a droga, também foi bem aceita. Papo larga, 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 papo larga. De novo a viver em Lisboa, é convidado em 2001 pelo primo Vado, mentor da famosa coletânea Luz ao Dance, a participar com uma composição da sua autoria, a primeira em português. Tenho medo, grava, tenho medo, foi por acaso uma história espetacular. E estava na produção de Luz ao Dance número 4, liga Gilito, me falou, Gilito, ainda está faltando ainda uma música para completar aquele Luz ao Dance, uma música que está pode unir tudo que esse país te falou, mas tem que ser mesmo assim dançável.
E a ideia era para ser música com letra na português. Chilito mandam tudo que as demos, canto que eu ouvi tenho medo logo me apaixona. Para mim é uma das músicas preferidas de Lucidance, junto com Faz Amor com o Boy e Cai o Corpo também, ele que foi bomba de Lucidance no meu quarto. Sou uma das pessoas que passa bastante tempo com ele e admiro-o imenso porque ele é super profissional naquilo que faz. Ele sabe o que quer, é ambicioso e pronto, como ele sabe que tem um nome a defender, ele leva aquilo até as últimas consequências. A única coisa que eu posso dizer é que ele é severamente profissional naquilo que faz. Eu gosto ali, a hora que me veio para trás com o meu percurso, estou satisfeito e me agradeço tudo que as gente que tem estado apoiando desde aquele primeiro até esse momento. E então espero que eu continue na estrada, por intentar uma música de Cabo Verde e mim, principalmente ainda mantém o choque da nossa cultura e nosso povo e tudo que as gente que admiram o trabalho. Ainda em 2001, Gilito termina o segundo álbum, esse gravado entre Cabo Verde, Portugal e Holanda, Nha, atriz principal. Com esse álbum, Gilito afirma-se definitivamente na música cabo-verdiana. Em Nha, atriz principal, Gilito, além de produzir algumas faixas, trabalhou com vários produtores e com Dapps construiu os terceiro e quarto sucessos. A atriz principal e Sereia na Areia, que lhe valeu o primeiro disco de ouro. Ok, meus pais, não tem uma surpresa para você. Não tem uma surpresa para Gilito hoje. É pena que não fala português, se não falar português que nós. Você chama uma pessoa lá atrás para aquela surpresa de Gilito, por favor. Vamos ter o MC Rocha. Adoro-vos. O MC Rocha para entregar aqui ao Gilito o disco de ouro. É o disco de ouro do programa Sons da África, não é assim, MC Rocha? É verdade. Obrigado. Pela venda de 30 mil cópias no território moçambicano, parabéns ao cabo-verdiano Gilito. Uma salva de palmas para ele! O espetáculo vai continuar! Um palmo forte para Gilito. É uma surpresa que Giva e Sons da África de Moçambique nos fazem hoje ali. É que eu sabia de nada. Da Choma também. Dapps. É para você. O Gilito tem crescido imenso nestes 6 anos de carreira. Eu lembro que o conheci quase no início e ele era muito diferente daquilo que aparenta ser hoje em dia. Tanto em palco como no estúdio, o Gilito tem, para além de uma forte presença junto do público, tem um enorme potencial no desenvolvimento da voz. Esse é o principal ponto de partida para a abordagem na carreira de Gilito. Há um trabalho feito em família que é um trabalho já com alguma abrangência e que presumo que no futuro vai ser aprofundado. Em 2013, em bem de volta, minha turnê de medicina, na rua, toda a minha confiança na minha volta. Então, Gilito, minha prima, é uma das artistas que me convida e vem me dar força e abre um espetáculo e que só na Holanda que eu vivo para tudo mais no meio do Coreia, América, Portugal, Cabo Verde, todo o mundo inteiro. E foi muito bom e fico satisfeito e apoio sempre também, ok?
Sucesso, Gilito. Jogo Mariano. O álbum Nha Atriz Principal foi apresentado em vários países da Europa, África e América. Na América, recebeu mesmo a alcunha de Mr. Entertainer, pela maneira de estar no palco e pela ligação com os fãs, mistura de dança, canto e simpatia. Mr. Entertainer, aquele tour começa em 2003, canto na América do espetáculo pela primeira vez. E talvez aquela minha forma de estar no palco, aquela minha forma de juntar baixo com o canto, e também aquela maneira de comunicar com o público. Quem está chamando alguém que tem que ser sério de palco, que canta sem um riso, sem cativa um olhar e sem fazer um gesto. Quem está chamando tudo que ele que faz um show, aquela maneira de estar no palco de canto, aquela maneira de baixo, aquela maneira de comunicar com os gente que bom job, peixinte. Mas estou contente de estar no espetáculo e também por fazer participar no espetáculo. Depois daquele show, eles fazem um artigo sobre mim. Então, de vez em quando, eles referem a Mr. Entertainer, mas qualquer artista fica contente. A hora que você classificar como aquela, porque a boa ideia mesmo, a hora que você trabalha, é para fazer entretenimento, para alguém reconhecer, uma hora que você arriba de palco, você chama atenção, você cativa atenção, porque uma hora e tal, tipo, você arriba de palco. Em 2004, participou como produtor musical na coletânea Explosão Love, com os temas New John e Mulata. No mesmo ano, a música Atriz Principal ganhou o prémio da música estrangeira mais tocada na rádio de São Tomé e Príncipe, referente ao ano de 2003. Acho que o segredo do Gilito está, sobretudo, na sua maneira de ser, na sua maneira de estar junto do público. Talvez por isso Gilito chegue tão bem aos miúdos como aos graúdos. É música dos 8 aos 80. Apenas com a alegria de nós crianças. Apenas com o sorriso de nós crianças. Apenas com a alegria de nós crianças. Enquanto andava na estrada, Gilito estava já a projetar o terceiro álbum de originais, nele pretendendo incluir o resultado de tudo o que aprendera. Tornara-se um músico maduro, mantendo, porém, a originalidade e ao mesmo tempo revelando novos ritmos na mistura das músicas dançantes da atualidade. Funaná, coladeira, zouk, R&B, com os sons e melodias tradicionais de Cabo Verde. O resultado foi Diamante Africana 2005. Essa luz que me ilumina, diamante africana. O poder que me fascina, diamante africana. Essa luz que me ilumina, diamante africana. O poder que me ilumina, oh, diamante africana. Houve uma evolução no Gilito como músico, como cantor, e tenho a certeza que os fãs do Gilito vão sentir essa evolução. Mas um ano já passou. Um grande momento para ele, então acho que ele tem que estar com os amigos e a família, por isso é que nós estamos aqui. Quero aquecer a minha mão. Na minha opinião, acho que é um artista que tentou sempre realçar a sua imagem e, além do mais, tentou sempre evoluir à medida que fosse gravando um disco. Eu, Carlos Pedro e Maria Celina vamos estar juntos até às 23 nesta edição de hoje, Celina, que é muito especial. Boa noite. É muito especial, claro, e eu estou super bem acompanhado aqui deste lado. Estás sempre bem acompanhado. Contigo não estou. Não. Eu hoje ao meu lado tenho um galã.
O Gilito tem uma forma muito particular de se apresentar, quer ao vivo, quer nos seus discos. É um dos artistas que se preocupa com o que vai por dentro do CD, ou seja, a sua biografia. É importante ter isso bem evidente, porque depois, no caso de nós que fazemos rádio, acaba por ser mais fácil termos a biografia do artista, onde explica exatamente a história, o início da carreira do artista, que sem dúvidas é sempre muito mais fácil para nós. Quando o Gilito veio ter conosco, inicialmente era mais para trabalhar com o Jorge. Entretanto veio, perguntou por um orçamento para uma capa e falou do nome Digipack com uma coisa específica, especial, que eu até agora não tinha visto, que era o verniz numa área. Inicialmente eu não estava muito convencida da ideia, mas ele insistiu e eu acho que foi uma aposta ganha por ele. A apresentação multimédia do Gilito, acho que também foi uma aposta ganha por ele. Acrescentou muito mais conteúdo que normalmente eu viria num CD de áudio e conseguiu dar aos seus fãs várias informações, como fotografias, biografia, discografia. Gostei muito do profissionalismo dele, do querer dar mais conteúdo, do querer fazer as coisas com muito capricho, que tem feito que ele se diferencie um bocado do geral dos artistas africanos. Kees van Dijk came from Holland. Special reporter from Holland. Já apresentamos vez ele no estúdio, ele mora na Holanda, ele que fazia site, ele que é informador de site, ele que está dando tudo que é informação, que as coisas direito que eu estou na internet sobre mim, ele que faz, ok? O álbum tem um significado muito forte para Gilito. Designa-o como um álbum familiar e para ele convidou irmãos, primos, amigos e colegas. Foi uma partilha de inspirações. Bom, estou começando aqui certeza que eu conhecer, mas quem sabe me tinha talento desde meus primos, Ginho e Orlando, e também trabalho com minha irmã Kiro, minha irmã Ruth, minha irmã Kiro, trabalha com aquela música que quis fazer sobre minha avó César, que foi alguém que marcanteou na minha adolescência, porque ele toma conta de nós. Tique no reencontro de nossos pais na Lisboa. Então, meu irmão, como ele é mais velho do que me 4 anos, eu conhecia um pouco mais, certeza de lembrava mais coisa do que aquele que me lembrava de nossa avó. Então, eu chamei ele para participar na parte escrita e não só, também na parte de canto. Então, não consegui fazer aquela música New César que fala sobre nossa avó. César me famado nesse tempo. E também eu chamo a minha irmã Ruth, que é minha codeia, por diferente, de nosso estúdio que é mais novo, que participa naquele Amão ou Bulargão, que é um pouco de música de Cabo Verde, mas também misturado com algumas batidas, tipo soul, R&B, que é músicas que dia a dia não teve vigor na Europa. Como já era hábito, Gilito produziu algumas faixas. Funaná Bago Nachada, por exemplo. Além da colaboração de outros produtores habituais nos seus discos, Gilito conseguiu estabelecer uma parceria com o jovem produtor antilhano Ali Angel, de que resultaram 2 temas, Diamante Africana e Turn Off the Light Tonight, outro sucesso nas rádios, televisões e nas pistas de dança africanas. Turn Off the Light foi um clipe feito em tempo recorde. Disponibilizamos todos os meios técnicos e humanos que tínhamos a nosso alcance e foi um desafio realmente.
Foi uma experiência muito gira. Foi uma experiência também muito exigente, porque demandou de nós fazer as coisas em 4 horas. Foi, como se disse, sempre abrir. Corrimos, fizemos as coisas, mas acho que funcionou bem. Gosto do resultado, e também gostou. Que dura que se esperou. Hoje é aquele dia. Acho que crescemos também nós como uma produtora de vídeo com esse clipe e havemos certeza trazer algumas novidades e surpresas mais no nosso caminho. O álbum Diamante Africana atingiu o primeiro lugar nas vendas em Roterdão e no top da rádio de Cabo Verde. Com o decorrer do tempo e à medida que as coisas forem avançando, vamos ter mais algumas surpresas, porque o Gilito ainda tem muito para oferecer aos seus fãs e aos amantes da música. Bom, pirataria, não pode falar, é um balde de água frio que caiu no riba de nossa cabeça nesse momento ali. Vamos dizer, nossa música está em crescimento, não pode fazer saudável. E nesse momento ali, com aquela nova tecnologia, alguém só usa nova tecnologia para fazer algo de negativo. Então, aquilo é uma coisa que nós músicos não temos que juntar para não falar. E também, não só nós governos, e não só o governo de Dinossera, mas também o governo de mundial tem que tentar resolver aquele problema ali, como de música não está fazendo para divertimento, mas automaticamente está demonstra cultura de nossa terra, está demonstra de onde que nós vem, está demonstra que tipo de alguém que nós é. E pouco a pouco, se não bata gravar, não bata acaba com, não bata pagar aos poucos, as tantas nunca te consigo mostrar quem que nós é, de onde que nós vem, para onde que nós sabemos, que tipo de alguém que nós é e coisa que nós terra tem, porque nunca te pode falar dele na música, para morrer que vale a pena, porque hoje em dia eu tenho investido num trabalho e as tantas, por exemplo, que ele se fala na casa pessoal, mas não sabe como é que se passa com tudo que os outros músicos, eu tenho visto num trabalho, para fazer um trabalho bem feito, e a hora que está no mercado menos de que um mês, no mercado paralelo está lá um outro tipo de, aliás, mesmo produto de boa massa falsificado. E não chama atenção não só que as gente que está fazendo, mas também que as gente que está compra, que os pensadores vezes para morrer. Gosto de pode ter produto ainda para cópia e para compra, mas se continua assim, de 2, 3 anos, é que não tem nada para compra e nada para cópia. Então, não te pedir para os pensadores vezes para morrer. Música é para fazer parte da nossa cultura, e a partir do momento que nunca tem música, a cultura de nós fica mais pobre. E acaba o sabor, acaba o espetáculo, acaba aquele divertimento, porque já chega aqueles problemas negativos que não tem no mundo. Então, não tem uma música está trazendo um pouco de parte alegre que não tem que ter viver dia, que é para não enfrentar nos dia a dia. Então, a gente tem que ter pensado um pouco mais sério antes de se fazer pirataria. Ambiente sabe na sala, todo mundo contente, tocadores da boca. Tem hora que tá secando com tanto amor, mas depois muda secando com boas.